Hoje nós conheceremos um personagem que só vivia reclamando da vida, e de tanto reclamar, ele ganhou um apelido que está presente no título desse livro, A Longa Jornada de Chatolino Galocha. Esse livro foi escrito pelo Fabiano Moraes, ilustrado pelo Jader Mello e publicado pela editora EDB. E se você gosta das dicas que eu dou aqui e quer incentivar o meu trabalho, compartilhe esse vídeo com algum amigo que gosta de livros também. Ranzolino da Rocha reclamava tanto da vida que ficou conhecido como Chatolino Galocha. E de tanto reclamar, ele não conseguia a companhia de ninguém. E por ninguém querer ficar perto dele, ele não conseguia nenhum trabalho. E, portanto, não tinha dinheiro para nada. Um dia o vizinho do Chatolino viu ele reclamando com uma porteira. E aí ele falou: "Vai caçar um rumo na vida, Chatolino!" E não é que ele foi? E aí então começou a sua jornada. Então o Chatolino começou a andar por uma estrada e logo ele encontrou um velho com um cajado que fez uma profecia para a vida dele. Você vai andar muitas e muitas léguas, passar pela ladeira do Escorrega, a curva do Tocaia, cruzar o barranco do Chulé. E ele também falou vários outros lugares estranhos que eu não vou falar aqui. Você vai encontrar o rei dos socós, que vai responder qualquer pergunta que você tiver. E assim ele foi. Ele queria descobrir onde ele encontraria a sua felicidade. E aí ele começou a jornada, foi caminhando até encontrar uma casinha com uma mocinha muito bonita que chamou até ele para tomar um café, mas ele estava com muita pressa, queria logo concluir a sua jornada e decidiu ir embora. Mas aí a mocinha pelo menos falou: "Olha, aproveita que você está indo lá e ele responde todas as perguntas, faz uma para mim também. Pergunta se um dia eu vou encontrar alguém legal para viver comigo." E ele: "Tá bom, eu faço." E aí ele foi seguindo e encontrou também uma cobra. E essa cobra não conseguia entrar na toca dela, ele não estava conseguindo, mas ele precisava seguir logo essa jornada. E a cobra pelo menos falou: "Olha, tá bom, mas pelo menos faz uma pergunta para mim, fala como eu consigo entrar na minha toca." E aí ele seguiu o caminho e encontrou também uma árvore completamente seca. E ela falou que mesmo quando chovia, ela não conseguia criar folhas e florir. Mas o Chatolino não sabia como ajudar, não estava com pressa, tinha que seguir essa jornada. Mas pelo menos ele também iria fazer uma pergunta que a árvore tinha, que era por que era tão seca assim. E aí depois de tudo isso, ele então chegou no Rei dos Socós. E aí eu vou interromper aqui a história para fazer alguns comentários. Eu gostei muito desse livro, eu achei muito legal. De cara, assim, por esse monte de nome que ele vai inventando. Ah, o Morro do Chulé, a Ladeira do Escorrega, sabe? É uma coisa que a criançada já se diverte. E, no geral, eu sinto que isso é uma fábula, né? Tem animais que falam, vai ter uns mundos diferentes, vai ter seres mágicos. E esse livro me lembrou muito essas histórias populares, sabe? Esses causos, como o que o Chicó conta, por exemplo, no Alto da Compadecida. Me lembrou o Alto da Compadecida em si, até um pouco... Talvez o personagem, o cenário, não sei, mas aqueles causos que ele contava, o pescador pegou um peixe que levou ele e aí era mágico, não sei o que lá, sabe? Me lembrou muito esses causos. E não sou só eu que gostou dessa história, esse livro ele já nasceu premiado, porque ele foi justamente um dos selecionados pelo prêmio EDB de literatura, que é um prêmio que já acontece na Espanha desde 93, e justamente ele recebe histórias e as selecionadas são publicadas em livros, né? Elas viram livros. Ele é um dos responsáveis por mostrar, né? Por trazer para o público alguns autores, né? Por revelar alguns autores, alguns talentos. E aqui no Brasil, as histórias que foram selecionadas por esse prêmio, elas comporam uma coleção, então, que é a coleção Fio Dourado. E aí, voltando à história do Chatolino, como toda boa história, ele traz ali um arco de transformação. O Chatolino começa a ver a vida de outra forma e ele muda a vida dele. E acaba também mudando a vida dos outros personagens também. Ele aprende que não adianta só reclamar da vida e que a sua felicidade pode ser que esteja no caminho e não só no ponto final, no ponto de chegada.